lei da atração, a gente precisa dessa potência, a gente precisa dos 6 níveis de potência. Você precisa estar no ambiente certo. Você precisa entender quais são suas crenças e valores, quais são o seu comportamento, quais as suas capacidades. Então, é importante desenvolver a capacidade também para você aplicar a lei da atração, porque você vai se desenvolvendo, você vai crescendo. É importante também você entender o seu propósito. Aí você pode falar, mas como assim propósito? Sim, lei da atração nada mais é do que espiritualidade. Então, o propósito é o que você vai fazer para o outro. E a sua identidade, quem é você. Então, para começar, muitas pessoas se travam na lei da atração porque elas não olham para isso, elas não olham para esses 6 níveis de potência. Muitas nem sabem o que é 6 níveis de potência. Então, se você nunca assistiu uma aula minha, nunca foi meu aluno, nunca leu nenhum livro meu, pode ser que você nem acompanhe meu trabalho e não me escute falando dos 6 níveis de potência. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Mas o que são os 6 níveis de potência? Nada mais é do que os 6 níveis neurológicos da PNL. Se você nunca estudou PNL, é programação neurolinguística. Então, muitas pessoas elas não conseguem ter resultado com a lei da atração porque elas não conseguem reprogramar a sua mente. Então, é importante que você, a lei da atração, você não fique estudando só a lei da atração. Você tem que estudar a lei da atração, mas você tem que estudar também PNL. Tem que estudar também física quântica. Eu não estou falando que você tem que fazer uma faculdade de física. Você tem que ser um professor de física para estudar física quântica. Não estude física quântica, estude PNL. Então, quando você estuda PNL, estuda neurociência, você não precisa ser um neurocientista para estudar neurociência, pegar um artigo e ler das descobertas de como funciona o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro comanda o nosso corpo. E quando se trata de lei da atração, não é só o cérebro. Se você já leu meu livro, Os 6 Segredos da Cocriação, eu falo da importância do corpo no processo. Então, muitas pessoas acham que lei da atração é só mentalizar e é só ali na mente, está só no cérebro. Não, a mente ela não está só no cérebro, a mente ela está no seu corpo todo. A sua mente ela está no seu corpo todo, ela está em todo o seu ambiente, ela está nas suas coisas. Então, todas as suas coisas têm a sua energia, têm a sua informação. Então, a sua mente ela ocupa todo o seu ambiente. E o seu ambiente tem as suas coisas, então tudo tem a sua energia, tudo tem a sua informação. Então, é por isso que você tem a sua assinatura vibracional. Quando você muda os seus padrões de pensamento, seus padrões de emoções, você muda o seu padrão espiritual, seu padrão vibracional. Então, você cria uma nova assinatura, é um novo código de barras. Então, não adianta você só ficar falando aquilo que você quer, que é importante você falar, as palavras têm poder, mas você tem que sentir. Então, Neville Goddard ele já falava a importância do sentimento. Inclusive, tem um livro dele, O Sentimento é o Segredo. Você tem que sentir a emoção. E a emoção, ela está em todo o seu corpo. A emoção ela não está só na mente, ela está em todo o seu corpo. Então, você precisa sentir. É importante você sentir. Então, tudo isso você vai aprendendo. Como? Você vai aprendendo aplicando, então, estudando a lei da atração. Então, a lei da atração é aprendizagem e treino. Então, você vai aprendendo e você vai praticando. Quanto mais você vai conhecendo da lei da atração, você vai estudando neurociência, que eu já disse, tem artigos, e você não precisa ser um neurocientista. De neurocientista, eles já se dedicam a estudar a mente, eles já se dedicam a estudar o cérebro. Então, eles estão lá trancados num laboratório estudando direto, e escrevem os artigos, já dá tudo prontinho, só você ler e estudar. Então, é fácil ficar lendo o artigo científico? Não, mas você pode fazer isso. Então, quanto mais você vai estudando os artigos científicos, mais você vai abrindo a sua mente, você vai expandindo a sua inteligência. Agora, para usar a lei da atração, precisa tudo isso? Não, você só precisa dar fé, você precisa acreditar. Só que muitas pessoas não conseguem ter essa fé, não conseguem acreditar. Então, elas precisam de provas, elas precisam de ver. Então, elas querem ver para crer. E na lei da atração, você tem que crer para ver. Só que as suas crenças, elas são fortalecidas com o quê? Com informação.
quando você vai vendo vários casos de pessoas que conseguiram avançar com a lei da atração. Você vai estudando neurociência e vendo como o cérebro funciona. Você vai estudando física quântica e vai vendo como que o universo funciona. Então, tudo isso vai fazendo você expandir a sua inteligência aí espiritual. Então, isso vai fazendo você acreditar mais na lei da atração. Quando você acredita, o que você faz? Você pratica. Você começa a repetir boas palavras, você começa a policiar o seu pensamento, porque é importante você observar os seus pensamentos. Então, no momento que você realmente começa a tomar conta dos seus pensamentos, a observar os seus pensamentos, você consegue ver quando você está pensando negativo. E aí você cancelar aquele pensamento negativo e substituir pelo positivo. Então, você viu que está com pensamento negativo, o que você vai fazer? Cancela, cancelado, cancelado, cancelado. E aí você vai substituir o que eu realmente quero. E aí você vai pensar naquilo que você quer. E você vai pensar de uma maneira maravilhosa, você vai colocar cores e sabores.